Para a exposição de hoje, teremos como reflexão o tema Motivos de Resignação. E como expositora, é uma alegria receber a nossa amiga Flávia Fragoso. A Flávia atua no ramo de turismo, oriunda do Rio de Janeiro. Flávia é experiente oradora e dedicada estudiosa do Espiritismo. Portanto, Flávia, seja bem-vinda e uma excelente palestra. Boa noite a todos. É mais uma vez uma alegria estar aqui com vocês, estudando, aprendendo e tentando, de alguma forma, vivenciar os ensinamentos do Cristo. Hoje a gente vai falar sobre um item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E a gente vai falar do item 12, que é motivos de resignação. Essa frase, bem-aventurados os aflitos, que depois vai ter a continuação, porque serão consolados, ela faz parte das bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? São os ensinamentos que Jesus pregou no Sermão da Montanha. Então, no Sermão da Montanha, lá no Monte das Bem-aventuranças, ele pregou os ensinamentos que seriam os ensinamentos que iriam ensinar e revelar a verdadeira felicidade. Bom, isso está anotado em Mateus, também está em Lucas. E a gente vai começar falando sobre a questão de bem-aventurados os aflitos. Então, a gente pensa assim, a gente mora num planeta de provas e expiações. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é bom ou que é ruim? Não. Quer dizer que é esse planeta que a gente tem que estar nesse instante. É a mesma coisa de eu perguntar para um aluno de quarta série, a quarta série é boa ou ruim? Por que ele está na quarta série? Porque ele não precisa mais estar na terceira e ainda não tem condições de estar na quinta. Então, esse é o lugar que ele tem que estar. Por isso, esse é o lugar que nós temos que estar. O planeta que a gente tem que estar é este. A Terra é a nossa casa. E quando a gente fala de provas e expiações, a gente fala muito e às vezes a gente não tem não parou para pensar direitinho sobre isso, né? O que é prova? Prova é quando eu acho que eu estou pronto para uma coisa e aí então eu passo por uma situação que me mostra, por exemplo, que sim, eu estou pronto para aquilo, ou que não, eu não estou pronto para aquilo. Da mesma forma, o aluno que faz uma prova na quarta série, ele está achando que ele está estudando, ele está dando aquela malandrada, tal, mas chega um dia que ele tem que fazer a prova. E nessa prova, se ele estudou, se ele realmente fez o que precisava para passar da quarta para a quinta série, está tudo tranquilo. Ele faz a prova, fica com aquele medo, será que é comum? Mas ele está tranquilo. Ao contrário daquele aluno que só malandrou, fez um trabalho aqui, outro trabalho ali, e ficou por isso mesmo, e falou que depois dava um jeito, ele não passou. Então, ele vai ter que repetir a quarta série. E assim acontece conosco também. Nós, quando viemos nessa encarnação, a gente pediu para ter algumas provas, porque a gente achou que a gente já estava firme em determinadas virtudes, que a gente já não tinha determinadas tendências ruins que a gente tinha. E algumas delas a gente passou, outras a gente não passou. E aí vocês podem perguntar assim, mas e a bênção do esquecimento? Isso não invalida a prova, porque essas coisas, as minhas más tendências, elas independem do meu esquecimento, elas estão em mim. Então, elas saem de mim, vamos falar assim, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas faltas de atitude. Então, não tem a ver essa questão do esquecimento. O que tem a ver é se eu achei que estava pronto para passar por determinadas situações e, na verdade, eu não estou ainda. E agora, como é que faz? A gente tenta mais um pouco e mais na frente vem uma outra prova. Então, essa seria a característica da palavra provas, no nosso mundo de provas e expiação. E a expiação é sofrer ou sentir as consequências de alguma coisa. Quando eu estou expiando alguma coisa, eu estou sentindo ou sofrendo as consequências de uma atitude minha. Ou seja, quando aquele aluno que passou, ele
passou na prova. O outro que não passou, ele agora está sofrendo as consequências de uma atitude que ele não teve, que foi uma atitude de seriedade, uma atitude de tomar atitudes boas para que ele passasse de ano. E nesse mundo de expiação e prova, é um mundo onde o mal ainda predomina. Olha que interessante. O mal ainda predomina e o bem ainda está se elaborando. Quando a gente pensa se o mal predomina, a gente fala assim, realmente fulano é mal. Eu vi aqui na televisão, fulano é mal, Beltrano é mal. E se a gente for por esse caminho, a gente vai pensar, então, o que eu estou fazendo aqui, se eu sou tão boazinha? Então, uma das coisas mais importantes, quando a gente fala de resignação, que a gente vai ver já o que é a gente sair do circuito da fantasia. É a gente entrar no mundo da realidade. Se ainda predomina o mal nesse mundo, é porque eu, vocês de casa, ainda carregamos muitas marcas desse mal em nós. Porque nós carregamos vícios morais, nós carregamos maus hábitos, nós carregamos defeitos de várias proporções, nós carregamos pensamentos horrorosos, nós carregamos isso que a gente não denomina de mal, mas que é o mal. Porque se a gente pensar que cada um de nós tem esses mesmos pensamentos, não exatamente os mesmos, mas na vibração, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de agressividade, o mesmo tipo de reação, que é uma das coisas mais importantes, né? E das coisas mais difíceis, porque a gente fala que é fácil, assim, nem tão fácil, é mais fácil agir como Jesus, porque a gente se programa, a gente faz aquelas coisas, ó irmão, ó irmã, e se programa para ir fazer uma visita no hospital, no asilo, então aquilo é agir como Cristo, mas reagir como Cristo, assim, eu acho dificílimo, porque a reação a qualquer coisa fala de mim. Ela fala do meu ímpeto. Ela fala da primeira coisa que sai de mim. Então, é muito difícil a gente reagir como Cristo. E dessa forma, então, sabendo que esse mundo é um mundo de provas e expiações, sabendo que esse mundo é um mundo ainda onde o mal se sobrepõe ao bem, a gente fala assim, poxa, mas eu não lembro o que eu fiz na minha outra oportunidade. Não precisa saber, melhor até não saber. O que eu preciso enxergar? As minhas más tendências. Eu ainda tenho várias tendências negativas. Eu ainda sou uma pessoa, como a gente estava falando, cheia de pensamentos ruins, de coisas mesquinhas, de apegos, um monte de coisa ruim. Quer dizer, como pode a vibração do planeta ser boa se cada um de nós traz dentro de nós ainda tendências maléficas, tendências a desprezar o outro, tendências a mentir, tendências a ironizar, tendências a tantas coisas ruins. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não faço mal para ninguém. O fato de você não fazer mal para ninguém não quer dizer muita coisa, porque o bem não é a ausência do mal. A ausência do mal é uma coisa, o bem é outra coisa. Se eu não estou fazendo mal e também não estou fazendo bem, eu continuo devendo. Porque eu estou aqui sem utilizar os dons que Deus me deu para fazer as coisas que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, poxa, mas então eu estou nesse mundo, mas tem gente muito pior do que eu. Tem gente muito melhor do que eu. Sim, só que a nossa preocupação aqui, ela tem que ser uma preocupação honesta. Como pode ser uma preocupação honesta? A minha preocupação é comigo. Eu tenho que dar conta de mim. É disso que eu tenho que dar conta. Então não me interessa, mas o meu pai faz isso, o meu irmão faz aquilo. Tá, dentro do possível, dentro do que eu possa ajudar, a gente está sempre pronto para isso. Mas o grande problema é meu. Sou eu. Sou eu que tenho que ter consciência, porque muitas vezes a gente tem consciência, não, tá, eu entendi que é assim e tal. Mas quando eu tenho essa consciência, eu preciso enxergar isso em mim. Depois de enxergar isso em mim, eu devo
me senti um pouco incomodada com isso. E falar, nossa, realmente isso é ruim. Por que eu não me sinto tão incomodada? Porque eu me comparo com os outros. E aí eu falo, mas fulano também faz isso, mas Beltrano também faz. Mas nossa, fulano faz muito pior do que eu. E aí a gente vai se esquivando, e a gente vai se esquivando, e a gente vai se afastando do que é nosso. Depois que eu tive essa consciência, depois que eu enxergo isso em mim, e aceito aquilo em mim, realmente eu sou assim ainda, eu tenho essa tendência horrível, então, depois de eu ter consciência, depois de eu enxergar isso em mim, depois de eu aceitar isso em mim, eu então compreendo por que eu tenho tantas dificuldades de fazer determinadas coisas. Por que outras coisas são tão fáceis de sair da minha boca? Por que tantas coisas são tão fáceis de acontecer, inclusive coisas que não são boas? E aí eu penso o seguinte, se eu já tenho esse conhecimento, eu já enxerguei, eu já aceitei, eu já compreendi que eu não posso ser assim, que eu magoo as pessoas, que isso não me faz evoluir, eu aí então ainda não tenho tudo. A partir desse olhar que eu tenho em relação a essas coisas todas, eu posso então, ou não, tomar uma atitude. O conhecimento sozinho, muito bom, mas sem que eu, através desse conhecimento, da posse dessas novas verdades que eu conheci, se eu não tiver uma atitude proativa, positiva, para usar esses conhecimentos a meu favor, para a minha evolução espiritual, não vai adiantar muita coisa. Porque eu vou continuar pegando esses ensinamentos e colocando para outra pessoa entender, para outra pessoa entender, para outra pessoa, vou falar para fulano. Então, não é isso. Eu tenho que usar isso para mim. É o bom combate que Paulo fala. Quando ele fala, venci o bom combate, eu tenho um sonho de conseguir falar essa frase um dia. Não sei se vai dar. Mas venci o bom combate. O que é o bom combate? É quando eu combato as minhas más inclinações, as minhas coisas ruins, aquele pensamento que, graças a Deus, ninguém ouviu, mas eu tive. Aquele desejo horroroso que eu tive, aquela inveja horrorosa que eu tive. Então, isso é o que eu tenho que domar, como se eu fosse um animal mesmo. No pior sentido da palavra, né? Porque tem muitos animais que são, a maioria deles são ótimos, né? Sensacionais. Mas vocês entendem quando eu falo, não vamos chamar de animal, não, que eu não gostei. Nós vamos chamar de feras. Nós temos que domar as nossas feras interiores. Que os animais me desculpem. Bom, então, eu preciso agir. E nessa hora, gente, a gente sabe que todo mundo tem dificuldades financeiras, todo mundo tem momentos de estar deprimido, todo mundo tem situações difíceis com familiares. A gente tem dois caminhos. Ou a gente tem resignação, ou a gente se revolta, que é o contrário de resignação. Eu me resigno ou eu me revolto. Então, como é que é isso? Quando eu tenho essa resignação, eu entendo que resignação é a submissão à vontade de alguém ou do meu próprio destino. Então, quando a gente entende o que é se resignar e não entende resignação como acomodação, que é muito diferente, a resignação, segundo Divaldo, é o entendimento daquele destino, daquela situação que a gente está vivendo, mas sem nunca parar de agir, sem nunca parar de trabalhar. Então, quando eu estou entendida, que eu compreendi, que eu estou passando por determinadas coisas na minha vida, porque aquilo é o meu remédio, aquilo é a situação que vai me fazer rever, olhar e falar, nossa, mas eu ainda estou fazendo isso, eu não posso mais fazer isso, eu não devo mais fazer isso, eu já tenho conhecimento suficiente para isso. Isso é resignação. Eu estou resignado, eu compreendi, eu aceitei e agradeci o fato de estar encarnado novamente aqui no planeta para expiar, para sofrer as consequências daquilo que eu faço com os outros, daquilo que eu faço comigo, daquilo que eu não tenho controle ainda, daquilo que eu não consegui domar, da fera, do primitivo que ainda existe em mim.
E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: a obediência é o consentimento, é a permissão da razão. E a resignação é o consentimento, é o entendimento do coração. Sabendo disso tudo, eu entendo também que eu sou o arquiteto do meu próprio destino. Eu que faço o meu amanhã, o meu daqui a pouco, o meu semana que vem. E é preciso que eu me pergunte, de alguma forma mais frequente, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Porque se a gente já compreendeu que esse planeta que nos recebe é o lugar curador, que tem todas as possibilidades de eu, escolhendo as oportunidades que me aparecem, curar a mim mesmo, se eu já sei disso, eu posso fazer escolhas mais inteligentes. Eu posso entender que eu não estou aqui, como eu sempre falo, para acordar, tomar café, ir no banheiro, fazer xixi, trabalhar e tal. Hoje, por exemplo, para quem for ver essa palestra mais para frente, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. E aí, se a gente pensar na palavra resignação aqui, ela fica perfeita. Porque hoje nós estamos nos resignando às condições que um vírus impõe. Então, se está mais assim, eu tenho que ter uma conduta mais assim. Se está menos assim, eu posso ter uma conduta mais assim. Quer dizer, o nosso destino, a vontade do Pai nesse momento, é que este coronavírus esteja aqui para que a gente justamente faça uma coisa que a gente desfez. A maioria de nós se desconectou. A vida que a gente estava vivendo, na verdade, que a gente chamava de vida, era uma loucura. A gente só viu que era uma loucura porque agora a gente está em casa, porque agora a gente está trabalhando menos, ou porque agora a gente está trabalhando de casa, ou porque agora nossos filhos estão em casa, ou porque agora o nosso marido está em casa. Enfim, a nossa realidade mudou. A gente só conseguiu ver a vida que a gente estava levando louca. Não é a gente aqui em Divinópolis, não, é no planeta inteiro, louca, sem rumo. A gente só conseguiu ver porque tudo parou. E por que Deus permite isso? Graças a Ele que Ele permite isso. Porque se a gente não tivesse parado, a gente ia se perder imensamente, enormemente. Muito mais do que a gente já estava perdido. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo essa situação, todos nós, cada um de uma forma, não poupou nenhuma raça, não poupou nenhuma condição econômica, financeira, não poupou nenhum lugar do mundo. Nós estamos presos, sem conseguir sair para outros lugares. Se a gente não tivesse preso, eu chamaria de protegido, mas eu queria colocar a palavra preso aqui para que ela fique um pouco mais forte. Se a gente não tivesse preso, a gente não ia ver o que a gente está vendo. A gente não ia orar como a gente tem orado. A gente não ia pedir pelos outros como a gente tem pedido. A gente não ia estar tendo momentos difíceis como a gente está tendo, porque a gente não estava mais nem sentindo nada. A gente estava só vivendo, ou achando que estava vivendo, ou correndo. Espera aí que saiu aqui do meu coisa. Então, sabendo que o próprio Espírito, inventa o seu céu, ou cria o seu inferno, a gente pode ver que hoje, diante dessa pandemia, a dificuldade é maior do que antes. Não estou falando que a gente fazia antes, mas antes a gente tinha mais condições de fazer o bem, não de uma forma piegas, mas de uma forma verdadeira, de fazer o bem mesmo, de fazer coisas efetivas em relação a outras pessoas. Porque a gente podia saltar aqui, saltava ali, levava uma coisa aqui, levava uma coisa ali. Hoje, a situação não é assim. Hoje a gente não tem mais esse monte de condições de fazer determinadas coisas. E se a gente não tivesse
hoje as poucas condições, a gente não poderia enxergar que antes a gente tinha e não fazia. Que antes a gente tinha condições de estar com pessoas que a gente gosta, de viver situações agradáveis, e a gente não fazia. E aí, esse momento específico, aconteceu o seguinte: toda a humanidade escutou o despertador. Sabe aquele despertador que desperta de manhã? Pois é. Toda a humanidade escutou o despertador. Alguns já acordaram. Acordaram só. Outros ouviram, acordaram e se levantaram desse sono, dessa inércia. Uns ainda estão rindo disso tudo, achando isso tudo patético, mas outros já despertaram, acordaram, se levantaram, entenderam e estão trabalhando cada vez mais em si mesmo para que isso tenha algum significado, para que isso tenha algum resultado, para que essa fase transforme a gente em seres melhores. Na verdade, não é a fase que transforma a gente em seres melhores, é a nossa atitude perante a fase. Tanto a nossa atitude de negação, quanto a nossa atitude de zombaria, são atitudes que terão consequências depois. Mas a nossa atitude também de compreender essa chamada de conexão do Pai, esse despertar, gente, vocês estão no planeta para evoluir espiritualmente. Nós estamos no planeta para ser melhor do que a gente veio, do que quando a gente veio. E a gente não estava nem aí para nada disso. Então, algumas perguntas seriam interessantes para a gente fazer no sentido da resignação. Poxa, mas hoje eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. E quando eu podia, eu fazia? E quando eu podia, eu trocava as coisas que poderiam me levar a uma evolução por outras totalmente nada a ver? Que vida era aquela que a gente levava? O nada tomou conta de tudo. Essa frase, para mim, ela é muito clara. Eu acho que ela fala exatamente dessa desconexão das criaturas, de nós, com o Criador. E nós somos os trabalhadores da última hora. Então, a gente fala sempre da transformação planetária, a gente fala sempre desse novo degrau que a Terra vai alcançar. A gente fala que a gente vai deixar de ser um mundo de provas e expiações, mas a gente esquece que isso não vai ser uma pintura que vai ser feita e pronto, a Terra está pronta para ser um plano, um mundo de regeneração. Nós temos que nos regenerar para pertencer a esse lugar. Então, se não houver de nós um trabalho, que não é muito nesse primeiro momento, um trabalho de entender, de compreender, de se resignar, ou seja, do meu coração e a minha mente estarem de acordo, entendendo que eu sou um espírito em evolução, estou em carne neste planeta, usufruindo ou não de todas as oportunidades que eu tenho, e que eu vou evoluir de uma forma ou de outra. Se a gente não tiver essa noção, essa clareza, a gente sofre. E aí a gente fala de sofrimento, e eu já vi, vocês também já devem ter visto, que muitas pessoas falam assim: nossa, esse negócio de ser espírita, todo mundo tem que sofrer para pagar, todo mundo tem que ficar pagando. Não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Enquanto eu não tenho consciência, enquanto eu não utilizo dos exemplos que Jesus trouxe para mim, na minha vida, para melhorar a mim mesmo, e reconhecer, falei, nossa, fiz isso, fiz aquilo, enquanto isso não acontecer comigo, eu sofro. Mas eu não sofro porque Deus quer que eu sofra. Eu sofro porque eu não consigo me desapegar de determinadas características que eu tenho. Por exemplo, alguém falou uma coisa mal a meu respeito.
A minha vaidade fica imediatamente ferida. O meu orgulho fala assim para mim, mas você vai aguentar uma coisa dessa? Você vai engolir uma coisa dessa? Então, eles não são pessoas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que estão ali fora e vão me falando as coisas, não. Isso sou eu. Essas partes de mim saem de mim como eu sou. E aí, no primeiro momento, eu posso até ter essa ideia. Poxa, mas minha vaidade foi destruída. Mas eu posso também, se eu ficar nessa ideia de que minha vaidade foi destruída, minha moral, o meu orgulho, né, eu estou toda ferida, se eu ficar nisso, eu vou sofrer. Vou sofrer. Se eu simplesmente fizer um trabalho comigo, um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, de falar assim, não, eu vou pedir a Deus para essa pessoa, eu vou rezar, eu vou pedir espiritualidade por essa pessoa, porque essa pessoa tem que sair do meu pensamento, da minha vida, tem que esquecer que eu existo, eu não estou conseguindo sozinha, então eu vou pedir ajuda aos universitários. Aí eu posso até sofrer um pouco, mas depois eu não sofro mais. Então, esse aprendizado de desapegar dessas coisas ruins que nós temos é justamente o aprendizado de lutar contra as nossas feras. Lutar contra o nosso primitivismo, contra as nossas más tendências. Então, essa questão de sofrer, ela fica por conta de cada um de nós. A gente já viu situações que uma mesma situação acontece, uma pessoa se descabela, fica louca, e a outra fica assim, lamentando e tal, mas bola para frente, vamos embora. Isso é de cada um, isso é individual. Isso é um exercício, não é fácil se desapegar, se soltar dessas coisas que a gente acha que nos protegem. Porque isso tudo é orgulho, isso tudo é egoísmo. O que é isso tudo? Isso tudo é uma forma de eu dizer assim, tem que ser do meu jeito, vai ser para mim. Isso não podia ter sido para ele, isso não podia ter sido para ela, isso tudo tem que ser para mim. Então, essas doenças da nossa alma, elas têm que ser saradas. Elas têm que ser curadas. Elas têm que ser extirpadas de nós. Mas isso é um processo. Isso eu não vou acordar amanhã e vou resolver fazer isso. E como que isso é um processo? Volto a falar, quando eu entendo que esse mundo que eu vivo é um presente, para eu aceitar, para eu compreender, para eu me resignar, para o meu coração ficar em paz, sabendo que eu não vou passar nada que eu não tenha que passar, mas também que eu vou passar o que eu tiver que passar, eu já começo a caminhar em direção à luz. Uma outra coisa interessante também é que a gente fala dessa coisa de ter que passar por uma coisa, né, e ter que passar por outras coisas. Tem uma frase, ela estava até mais para frente, mas eu vou falar ela agora. Toda vez que a gente tiver que passar por alguma coisa e essa situação encontrar a gente trabalhando no bem, fazendo alguma coisa de bom para alguém, essa situação que a gente deveria passar, ela pode ser atenuada, ou seja, minimizada, ou mesmo adiada, ou mesmo cancelada. Para a gente ver como é, ter uma ideia, né? Ver a gente não vai conseguir ver a misericórdia de Deus. Como é a misericórdia de Deus? Que mede não só as nossas faltas, a justiça divina, mas mede também as nossas faltas e as coisas que a gente faz de bom. Essa é a justiça do Pai, daquele que nos criou. Quer dizer, qualquer coisa, por menor que a gente ache, que a gente faça de bem, já pesa a nosso favor, em comparação e em detrimento de todas as outras que a gente fez. Não eram lá muito boas coisas. Eu li um artigo da Federação Espírita Brasileira, uma vez, esse artigo é de 1997, que fala dessa nossa angústia, dessa nossa aflição, dessa nossa ansiedade. E fala o seguinte, nossa própria ansiedade, é até respeitável, né? Todos nós sofremos com ansiedade, uns mais, outros menos, ela é respeitável, mas ela é inútil. Por quê? A gente faz uma projeção no futuro, mentaliza ocorrências normalmente ruins, ninguém tem ansiedade por coisa boa, quer dizer, você tem excitação, né? Você fica excitado porque vai acontecer uma coisa boa.
E vamos chamar assim para não ter confusão. Então, essas coisas que a gente projeta no futuro, como se fosse acontecer mesmo e vai ser um horror, muitas vezes não acontecem como a gente supõe, e outras tantas nem acontecem. Então, a gente sofre antecipadamente por males que a gente projeta, a gente se tortura, adoece por coisas que, na maioria das vezes, não acontecem. E por que será que a gente se inquieta dessa forma? Por que será que a gente ainda sente tanta dor, tanta aflição, tanto sofrimento? Por causa daquilo que a gente falou antes, desse apego a essas coisas, à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. E também porque as palavras de Jesus, anotadas por os nossos evangelistas, elas não entraram no nosso coração ainda. A gente pode falar, Mateus 5, 27, Jesus pode decorar a Bíblia inteira, o Evangelho todo. Mas, se essas palavras de Jesus, se tudo o que ele falou, a começar pelo Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, não fizer sentido na minha vida, eu só tenho o conhecimento. E o conhecimento sem atitude vale, mas não vai fazer a gente chegar a muitos lugares. E quando a gente fala das bem-aventuranças, a gente, depois, quem quiser ler o Sermão da Montanha, você vê que ele fala, por exemplo, nessa daqui, bem-aventurados, quer dizer, felizes os que sofrem. Quem lê isso e não procura entender, essa frase, bem-aventurados, que é a mesma coisa que felizes. Felizes os que sofrem. Como podem ser felizes os que sofrem? Como que as pessoas que sofrem vão ser felizes? Fica meio complicado, fica meio bagunçado, né? Então, as pessoas, nós que estamos aqui no planeta, de provas e expiações, somos agarrados, somos apegados aos nossos próprios defeitos, nós sofremos. Mas quando nós sofremos sabendo sofrer, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou me resignando àquilo, estou entendendo aquele processo, como vai ser bom para mim. Quando eu estou nessa situação, nós seremos consolados. Porque dessa forma, quando eu abro o meu entendimento para os universos, para o Criador, imediatamente eu estou abrindo condições da espiritualidade me ajudar a passar por aquilo. Ao contrário de quando eu fico reclamando, quando eu fico revoltado, quando eu fico xingando, quando eu fico não aceitando, fico jogado numa cama, faço greve de fome, isso assim, assim, assim. Porque a revolta é o contrário da resignação. Exatamente. E, muitas vezes, como a gente já falou, a gente tem o esquecimento, muitas vezes não, a gente tem a questão do esquecimento, mas não nos iludamos. As minhas más tendências de hoje mostram o que eu fui. Mostram o que eu fui porque essas coisas vieram de algum lugar. É aquela questão que a gente ouviu, eu ouvi bastante e nunca entendi. É o pecado original. O pecado, né, os erros que eu trago, que estão em mim. Não os que eu fiz, mas os meus defeitos que fizeram com que eu fizesse o que eu fiz. Essas coisas têm que ser trabalhadas. Eu estou aqui para evoluir. Queria contar uma historinha. Algumas pessoas já ouviram, mas não tem importância. É sempre bom a gente ouvir de novo. Existia um homem que tinha 2 burrinhos. E esses 2 burrinhos tinham que levar uma carga no morro, subir um morro muito íngreme. Um deles olhou e falou, nossa senhora, vai ser muito esforço. O outro olhou e falou, está maluco, eu não vou subir esse morro não, está doido. E começou a dar coice, antes de ser colocada a carga. O dono dos burrinhos, então, começou a colocar a carga no burrinho que estava resignado, que olhou para cima e disse, é isso que eu tenho que fazer. Eu compreendo que é isso que eu tenho que fazer. E chama burro. E então, esse burrinho foi aceitando aquela carga. Então, ele botou
aquele arreio que eu não sei o nome, e depois foi colocando as coisas penduradas no arreio para que esse burrinho, então, subisse junto com o outro. A primeira coisa, no primeiro momento que o dono dos burrinhos colocou o arreio nesse segundo burrinho, ele já pinoteou, já caiu o arreio, o dono do burro já ficou bravo, já deu uma chicotada nele, que fez ele pular mais ainda, e, por fim, segurou bem o freio dele e colocou, então, o arreio. E depois disso foi uma luta atrás da outra, porque botava uma coisa, pesava, e ele se revoltava e jogava para cima, e caía no chão, e o dono pegava e colocava de novo, e chicotada. Por fim, esse burrinho, depois de muita chicotada, de muita gritaria, de muita recusa, de muita revolta, começou a subir o morro, porque ele ia ter que subir de uma forma ou de outra. E o outro burrinho, que tinha olhado e falado, nossa Senhora, já estava praticamente lá em cima do morro. Então, esses somos nós. Nós somos assim. Nós perdemos um tempo enorme gritando, sapateando, esperneando e pela nossa própria vaidade, dizendo que aquilo não é justo, que aquilo não pode, que aquilo é absurdo, o nosso próprio egoísmo, dizendo para a gente que como comigo, né? Porque para mim. Então, enquanto a gente viver se revoltando, enquanto a gente viver lamentando, é lógico que a gente não é bacana assim, a ponto de acontecer uma coisa com a gente ruim, a gente fala, poxa, mas que coisa horrível, isso foi muito ruim que fulano fez comigo. Claro, a gente vai falar, a gente vai desabafar até com alguém, isso é comum, isso é normal dentro da nossa faixa evolutiva. Mas ficar 2 meses, 3 meses, ruminando essas coisas, brigando com Deus, fazendo barganha com Deus, que a gente faz isso, desejando o mal para aquele que fez alguma coisa para a gente, porque a gente também faz isso, planejando vingança, a gente vai estar perdendo todo o conhecimento que a gente tem. Porque nós que estamos assistindo isso hoje, a gente já sabe disso. Uns com um pouco mais de letra, né? Uns com um pouco mais de leitura, outros com um pouco menos. Mas a gente sabe, porque a gente sabe lá de trás, não fazeis com os outros aquilo que não quereis que vos façam. E continua. Ao contrário, faça todo o bem que puderes, no limite das tuas forças. Gente, vocês já imaginaram se a gente fosse fazer isso? A gente já tinha morrido de exaustão, porque é uma coisa como meta. E como é que a gente chega numa meta? Como é que a gente cumpre uma meta? Fazendo um pouquinho a cada dia. Então, ninguém vai virar santo da noite para o dia, ninguém vai ficar sendo uma pessoa boníssima, porque vai ser mentira, mas é preciso se resignar, compreender, entender, aceitar e agradecer, principalmente este momento do coronavírus que a gente está vivendo. Esse momento é um momento que o mundo parou para ver se a gente para. E nos parando, para ver se a gente reflete. Para ver se a gente se reorganiza. E principalmente para ver se a gente se reconecta com o que é importante. Porque hoje a gente está vendo o que realmente é importante. Essa pandemia tem que servir para a gente enxergar o que é importante. É importante a minha evolução espiritual, é importante a minha evolução moral. É importante que eu transforme, que eu troque, que eu jogue fora alguns conceitos horríveis, que não valem mais, que não fazem sentido. E venha fazer crescer outros. Que eu ouvi numa palestra, que uma pessoa falou comigo, seja do jeito que for. Então, isso é de uma riqueza incalculável. Isso é de uma riqueza incalculável. E nós ainda estamos aqui. E se estamos ainda aqui, significa que ainda temos tempo. Trabalhadores da última hora, do momento da transição planetária,
A vida que nós estávamos levando, que a gente chamava de vida, era uma coisa totalmente sem razão de ser, levando em consideração que a razão da gente estar aqui no planeta é a nossa evolução espiritual. Então, o nada tomou conta do tudo. É difícil, né? Mas é assim mesmo. E a dor, o sofrimento, ela é um processo educativo que até quando a gente conseguir desenvolver o amor, o perdão, a compaixão e a harmonia e a compreensão dos outros, como irmãos da nossa caminhada evolutiva. Até quando a lei de Deus não for mais ignorada, porém, que ela seja apreciada, entendida e obedecida com amor. Aceitando a dificuldade do caminho, sem reclamar, sem espernear, pode falar, pode procurar psicólogo, psiquiatra, centro espírita, igreja, culto, qualquer coisa que esteja trabalhando no bem. Então, deixa eu passar uma coisa aqui. Nós estamos sendo convidados constantemente ao processo de reparação de nós mesmos, de reforma de nós mesmos. A dor vem para fazer o que o amor não conseguiu fazer. Olha que coisa interessante. A dor vem fazer o que o amor não foi capaz de fazer. Não é porque o amor não seja capaz de fazer. É porque esse amor verdadeiro, ele não está na gente totalmente ainda. A gente ainda ama condicionalmente. Eu amo fulano, mas se ele não fizesse para mim, acabou. Então a gente fala, aliás, eu nunca vi tanta amação, né? Todo mundo ama todo mundo, no Instagram, no Facebook, eu nunca vi te amo, te amo, te amo, te amo. Essa palavra, ela se perdeu também. Ela está perdidinha aí no meio de outras palavras. Então, a dor é um remédio que nos educa até que a gente descubra que aquilo não pode fazer, que aquilo não é bom, ou que existe uma forma de eu viver aquilo chamada amar. E se a gente pensar, a gente tem filhos, a gente tem netos, e de vez em quando a gente fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso, a gente avisa várias vezes, eu acredito que ninguém faça de primeira vez. E aí a criança vai lá e faz. O que a gente pega? A gente põe ela no cantinho para pensar. E fala assim, agora você vai ficar aí pensando, porque eu te disse, 8 vezes que não era para você fazer e te expliquei por quê. No nosso caso, a gente sabe porque a gente lê, porque a gente estuda, porque a gente já tem tarimba disso. Então, já que eu te expliquei 8 vezes e você foi lá e fez, você vai sentar aqui, nesse cantinho, sozinha, para você pensar no que você fez. Para você chegar à conclusão de que não precisava ter feito aquilo. De que você podia ter pedido ajuda, de que você podia ter tido uma outra atitude. Então, adivinha onde a gente está agora? No cantinho de pensar, no cantinho do pensamento. E esse cantinho do pensamento, ele também tem de nós, pelo menos 2 reações. A reação de aceitar e falar, eu vou pensar, vou aproveitar isso que eu tenho aqui e vou repensar minha vida. Será que essa atitude que eu estou tendo assim está certa? Será que esse trabalho enlouquecido que eu estou fazendo, essa ganância desenfreada para, em vez de ter um apartamento, ter 200? Não estou falando de ninguém, cada um tem seus interesses, cada um tem suas preocupações e cada um tem as suas ocupações. Mas será que essa materialidade toda, será que essa roupaiada que eu tenho toda no armário, não posso usar nenhuma? Fico toda dentro de casa, não posso usar nenhuma. Será que essas coisas materiais, todas que eu tenho agora, me servem de alguma coisa? Então, nesse cantinho do pensamento que a gente está, que o planeta todo está, ou deveria, pelo menos, está no cantinho, mas alguns estão pensando, outros ainda não. Não sei, e outros já estão agindo, né, lá na frente. Nesse cantinho do pensamento, ao contrário da possibilidade da gente estar resignado e tentando fazer o melhor com essas novas descobertas, existem aqueles de nós também que estão revoltados e gritando, e xingando e falando que querem fazer isso, que querem fazer aquilo, que está proibido, que é um absurdo, que isso, que aquilo. Vai do momento de cada um.
A gente também já perdeu oportunidades e lamentou. Só que agora está clara para o mundo inteiro a grande oportunidade de reconexão com o Criador. A grande oportunidade de eu me enxergar finalmente como uma criatura que tem mais mal do que bem dentro de si mesmo, que é apegada a esse mal, mas que tem a chance todo santo dia de trabalhar nisso, que tem a chance toda hora de ter uma reação melhor, que tem a chance toda hora de não responder uma determinada afronta, que tem a chance toda hora de levar uma palavra boa. Mas eu só consigo fazer isso se eu entender o título desse capítulo, do capítulo 12, que eu tenho vários motivos para me resignar. Eu tenho vários motivos para agradecer e estar no planeta nesse momento. Eu tenho vários motivos para entender que os remédios amargos, que de um tempo, não sei se vocês são da minha época, mas antigamente não tinha negócio de gostinho de morango, nem nada, os remédios tinham gosto de remédio mesmo. Então, hoje tem essa facilidade, né, para as crianças, ainda bem, porque era uma luta. Então, os remédios amargos ainda são necessários para nós, por causa dessa nossa agarração, desse nosso apego à vaidade, ao orgulho, a tudo isso que a gente falou e a gente está repetindo porque isso tem que ficar claro para a gente. A gente é apegado a isso, a gente não quer largar isso não, porque dá trabalho. Se a gente fala, por exemplo, igual a gente deu o exemplo, da situação que alguém fala alguma coisa má a meu respeito. E aí eu fico com o orgulho ferido, a minha vaidade arrebentada e tal, tal, tal. Dá muito mais trabalho, muito mais, eu trabalhar em mim para que aquilo não fique impregnado, aquele ódio, aquele rancor, aquele ranço, aquela angústia, do que eu planejar vingancinha. Porque eu planejo vingancinha vendo televisão, eu planejo vingancinha de qualquer forma, é fácil para mim, porque o meu pensamento ainda é mais para o mal do que para o bem. Então, é fácil para mim. Então, desapegar do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da luxúria, dessas coisas todas, é muito mais difícil. Por isso que a gente prefere, por ainda fazer o olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. E aí, gente, a gente pensa assim, tá, eu estou resignado, eu entendo, eu compreendo, e agora? Agora, então, eu vou começar, porque não tem importância começar hoje, não, a lutar o bom combate. A minha parte boa vai tentar fazer com que a minha parte que não é boa, ela vá saindo. E como que ela vai saindo? Eu tenho que colocar mais atitudes boas para que ela, então, vá, vamos falar assim, visualmente falando, amassando essas coisas ruins que eu ainda tenho. E a espiritualidade traz para a gente que é isso que faz a gente evoluir. E é uma gotinha a cada dia. Ao contrário do automático. O automático, que era tudo que a gente vivia, ele não faz a gente enxergar. Ele é um robô. A gente estava vivendo uma vida pior do que a do robô, porque o robô não tem pensamentos. E a gente tinha pensamentos muito ruins. Assistia coisas ruins, falava de coisas ruins. E aí a espiritualidade traz para a gente o seguinte: a calma e a resignação juntas, de maneira a encarar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito a serenidade. Então, quando eu tenho calma, que não é todas as vezes que eu vou ter, mas quando acontece uma coisa, eu me puxo para o centro, respiro, mesmo que seja depois de um tempo, e o entendimento junto são as formas que o espírito recebe, que o espírito vai ter naquele momento, de ter serenidade. E a serenidade é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
Está no capítulo 5 e tem 14 a 17. Porque às vezes a gente tem a sensação de que vai enlouquecer. A gente já tinha isso antes do coronavírus. Situações que a gente achava que a gente ia enlouquecer, que não ia ter jeito. E se a gente não parar, tomar um fôlego, respirar, tiver calma e tiver conectado, porque na hora que a gente está passando por um momento difícil, é muito comum a gente se desconectar e baixar a vibração. Então é preciso que a gente se conecte novamente, seja por meio de leitura, seja telefonando para alguém, pedindo para fazer uma prece, seja do jeito que for. É preciso que a gente entenda que existe um motivo para continuar. Existe um motivo para continuar. Mesmo que a gente não entenda, porque o futuro a gente não tem esse poder. Mas, se a gente pensar em tudo que a gente já viveu, fica um pouquinho mais fácil a gente entender essa frase. E que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. A gente vai conseguir à medida que eu entenda que o futuro não vai trazer coisas boas para mim, mas que eu, me melhorando, vou levar para o futuro uma pessoa diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais respeito a si mesmo, pela sua capacidade de lutar o bom combate. Então, eu acho que, aqui eu vou ter, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Essa frase de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, ela é simplesmente salvadora. No Espiritismo a gente não gosta dessa palavra, mas ela é salvadora se a gente puder interiorizar ela e entender ela na profundidade que ela é. Até ontem, mas faz 5 minutos que eu fiz uma coisa, não tem importância. 5 minutos para trás já passou. Eu não posso mudar o que eu fiz há 5 minutos atrás, mas eu posso mudar o que eu vou fazer agora. E daí para frente, tentar. Lembrando sempre que é trabalhoso, mas que é para isso que a gente está aqui. E, na pergunta 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a gente pode viver a felicidade aqui na Terra. E os Espíritos respondem que sim. A felicidade que é possível a gente viver aqui na Terra. E se a gente parar para pensar, tem tanta coisa boa aqui na Terra, de verdade. Tanta coisa boa. E a gente não está nem vendo. Bom, vou ter que terminar por causa do horário. E eu queria deixar aqui essa pergunta, falar sobre essa pergunta novamente. Por que a gente deve, por que é bom a gente se resignar? Porque a gente não é ainda quem a gente pensa que é. Já fica difícil, né? E por a gente não ser quem a gente pensa que a gente é, que a gente acha que a gente está bacana, a gente lembrar de uma outra frase de Paulo que diz: em tudo dai graças. Que a gente acha, sim, um absurdo essa frase. Mas quando a gente pensa nessa pandemia, por exemplo, e falo em tudo, mas eu vou trazer porque é esse momento que a gente está vivendo. Nessa pandemia, nós temos que dar graças pela situação que nós estamos tendo, pela oportunidade que nós estamos tendo de rever o que a gente chamava de vida e começar a viver a nossa vida. Porque o sofrimento de hoje é o degrau para a escada que me leva onde eu espiritualmente quero estar, quero chegar. Motivo pelo qual eu vim aqui. Temos que adquirir patrimônios para o nosso espírito. Tudo que há no planeta é feito de forma a facilitar esse nosso crescimento. Quando a gente fala isso, a gente pensa que é só facilidade. Não, são justamente as dificuldades que a gente enfrenta, porque lembra que nós somos apegados a essas coisas todas. Então, eu não vou pedir desculpa para o fulano, não, de jeito nenhum. Então, essas coisas é que seguram a gente, não deixam a gente andar para frente.
Se há sofrimento na minha vida, há também a opção de resignação. A partir do momento que eu entendo o que está acontecendo comigo, que a minha conexão foi desfeita, a minha com o Criador, eu começo a entender, então, que a minha resignação é uma porta aberta para o universo, porque possibilita o auxílio, possibilita um considerável aumento na chegada de espíritos do bem para a minha vida, para a minha dificuldade. E porque eu me resignei, porque eu compreendi, porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, existe, então, uma facilidade maior de eu conseguir trilhar o caminho. Isso não quer dizer que as coisas vão deixar de acontecer comigo, mas quer dizer que eu vou estar atento para quando as coisas que eu chamo de difíceis, ou que sejam realmente difíceis, vierem a acontecer comigo. E para terminar, eu preciso ajustar a minha conduta agora, para que o meu futuro seja o que eu pretendo que seja, o que eu gostaria que fosse, porque eu só vou colher o que eu plantar. E o futuro depende exatamente das construções que eu estou fazendo. Se a gente parar um pouco de se revoltar, de reclamar e de lamentar, principalmente o que a gente está vivendo agora, que nada mais é do que a transição do planeta, a gente vai enxergar que nós somos os trabalhadores da última hora, participando de um momento incrível. O momento da reconexão com o Criador. O momento que eu, criatura, enxergo que, apesar de todos os meus defeitos, o Pai crê que eu vou conseguir. Então, é o que a gente falou antes. Existe motivo, sim. E o motivo é muito grande. Eles confiam em nós. Que a gente não desperdice mais o nosso tempo. E que assim seja.